Pré-Bolonha, pré-Bolonha, que é isto? Pré-Bolonha, que definiam profissões análogas ou parecidas. Passa a bola, então, começa de novo agora a Joana, por favor. Regulamento, inventário, boas práticas, herborista. 4 coisas, diz-nos o que é que sentes, o que é que achas? Olha, é muito simples, é muito possível que de facto estes regulamentos funcionem como um copy-paste. Mas eu prefiro que eles existam, mesmo que um copy-paste, do que não existam de todos. E como a Catarina dizia, isto é um tema extremamente complexo, há imenso para fazer. E eu acho que a bondade portanto, deste diploma que estamos aqui a discutir é que é exatamente um ponto de partida, não é? E que não vai, obviamente, trazer frutos no imediato que vão ser os ideais, mas é um passo. O passo, por exemplo, a questão do inventário arbóreo, que é essencial e que ainda estamos muito inicial. Eu não sei quantos municípios é que têm inventários arbóreos. Coimbra está-se a preparar agora finalmente para fazer o seu, o que é terrível, como vocês saberão, para questões de entendimento daquilo que é o património existente, de que medidas é que se devem introduzir, de que maneira é que gerem, e até como um instrumento para tomada de decisões a nível de projeto, que nós não temos, não é? E, portanto, o obrigar ou levar a que estes inventários sejam feitos é essencial, porque depois daí ramifica todo um outro rol de situações, nomeadamente a nível da participação pública. Portanto, aqui no diploma fala-se disso, da questão do inventário ser público e, portanto, permitir a nível do cidadão cientista, do que seja, haver um input dessa parte, o que é excelente, porque precisamos que as pessoas, não são só as pessoas que estão na obra que ignoram, que não veem a árvore, são todas as pessoas que passam todos os dias por árvores e não as veem. Portanto, o inventário por si só, tecnicamente, é excelente para nós, a nível daquilo que é a divulgação ambiental e da participação cívica, tem outro tipo de impacto que também vai ser excelente. A nível do regulamento municipal, claro que um ano é obviamente curto, não é? Porque qualquer município que tem, de alguma maneira, tudo bem que estamos agora em mudança de ciclo, não é? Mas, de qualquer modo, tem todo um trabalho organizado e um regulamento municipal não se faz, um regulamento municipal bem feito não se faz facilmente num ano, quando as pessoas têm outros trabalhos em curso, inclusivamente, não é? Portanto, isto partindo do princípio que eles são elaborados internamente, se não forem, pelo menos devem ser em parte. Agora, há sempre uma parte que passará pelas questões da gestão do arvoredo, da intervenção direta nas árvores, não é? Que obviamente será muito particular de cada caso e de cada município, seja ele pela dimensão, seja ele, por exemplo, o Duarte falava há pouco da questão das árvores estarem a ser, no caso de Lisboa, a gestão ser feita pelas juntas de freguesia. Isso acontece noutros municípios mais pequenos de uma maneira muito mais diluída, penso eu, que assim eu posso dizer. E, portanto, a minha expectativa é que sim, que haja um regulamento, mas ele vai ser o inicial, pelo menos, um ponto de partida. Mas agora, eu acho que, sem dúvida, que só com legislação é que conseguimos que isto aconteça. Só com estes regulamentos é que, por exemplo, em obra, vamos conseguir obrigar a certas medidas de salvaguarda das árvores, vamos obrigar na fase de projeto a introdução de novas medidas, a consideração
não é, da alteração de certos pressupostos dos projetos, exatamente por causa dessa salvaguarda. Se numa primeira instância, eu não me recordo qual é que é o tempo de revisão, que isso também está escrito aqui, mas de revisão entre 5 anos. É capaz de não ser pouco, acho eu. Acho que é possível que seja um tempo efetivamente correto em termos que permita a cada município avaliar efetivamente se faz sentido, o que têm, se precisam de mais. É sem dúvida um passo em frente. Duarte, de que falamos quando falamos de arboristas? Jardineiros especialistas, antigos licenciados de Bolonha, licenciados pós-mestres, operários. Falamos do arborista. O que é que achas que falaremos do arborista quando falarmos de arboristas? Queria só voltar um pouco atrás só ao que a Joana estava a dizer. A questão das podas serem geridas pelas juntas de freguesia não é em si mesmo um problema. Ele só é um problema porque o conhecimento não se transfere de entidades maiores, que têm maior história, maior massa crítica, para um conjunto de entidades de um dia para o outro, e portanto o conhecimento não passou, o conhecimento não existia, portanto o que aconteceu foi que as juntas de freguesia foram ao mercado comprar, e o mercado está desregulado. Por isso é que funciona mal, porque a partir do momento em que depois houve um regulamento do Arvoredo aprovado, as coisas melhoraram bastante na cidade de Lisboa e tem havido muito menos problemas do que havia, porque existem regras. Portanto, este regulamento que é pedido aqui a nível nacional já é aplicado em Lisboa. Existe responsabilização, existe fiscalização e as coisas melhoraram muito. Não tão bem, mas melhoraram bastante. Voltando à questão do arborista, eu estou convencido que tenho a certeza que isto é apenas uma primeira versão, esta lei é uma primeira versão de várias que vai haver, tal como no PDM houve várias alterações. Porque claramente isto é a vantagem de ter uma solução quando não havia nenhuma. E podemos passar a ter do nosso lado as instituições públicas que defendem a boa gestão do arvoredo e chamarmos a polícia para nos defender e não chamarem a polícia para nos prender porque nós estamos a denunciar uma má poda, mas que é uma indicação do presidente ou do vereador que se faça daquela forma, como acontece pelo país todo, e a polícia é chamada para prender quem protesta e não para defender as boas práticas. Isto é um passo em frente nesse aspecto. A questão da especialização, eu acho que 1 ano não é mau para fazer isto. Estou mais preocupado com os 6 meses do SNF, porque houve algumas destas propostas de lei na Assembleia que já levavam um guia de boas práticas feitas. E foi entendido em consenso que era melhor a seguir lá. E, portanto, agora o que a sociedade civil tem que fazer é garantir que estes 6 meses são cumpridos e os regulamentos do arvoredo também já existem vários pelo país e, portanto, também não é nada difícil de submeter estes regulamentos à Câmara e à Assembleia Municipal. O que é mais difícil é este inventário. Este inventário é uma coisa um bocadinho mais difícil, mas, na verdade, não há nenhuma Câmara que não tenha a cartografia ou que não tenha que ter a cartografia das suas infraestruturas de subsolo no meio urbano, sob pena de podermos estar a provocar uma explosão quando fazemos uma obra pública. Portanto, se uma Câmara tem que cartografar a rede do gás, uma Câmara tem que cartografar o seu arvoredo, porque ele não é menos importante, sobretudo nesta altura de alterações climáticas em que a questão das ondas de calor vai matar gente, sobretudo gente mais pobre e gente com maior idade, com maiores fragilidades de doença. E por isso este é um bom investimento, o investimento nas árvores é um bom investimento por causa disso. Em relação à especialização, também houve várias versões na Assembleia, pelo que eu fui acompanhando, a questão mas de uma forma geral foi entendido que o Governo tinha que legislar sobre isto. Porquê? Porque há muita gente que, não sendo arborista, de facto percebe do que está a fazer ao longo dos anos. São silvicultores muito experientes, são pessoas que trabalharam na área, que tiveram um conjunto de horas de formação e, portanto, vai ser preciso, ao nível desta regulamentação, criar a integração daqueles que ao longo da vida sabem do que fazem em relação ao arvoredo urbano e que devem ser integrados. Sabem da poda. Sabem da poda. E devem ser integrados, não é? E de acordo com os que vão sair. Portanto, essa questão é uma questão que mete também depois de certeza as questões sindicais e todos os direitos dos trabalhadores e, portanto, existe depois toda a massa de trabalhadores que trabalham nesta área
e que tem que ter um período de transição. E, portanto, eu acho que há aqui algumas coisas no regulamento que eu vi nas várias propostas e que depois saíram, são claramente o mínimo divisor comum para estarmos todos de acordo, e há outras que claramente ninguém quis chegar à frente para dizer, eu acho que esta profissão deve ser legislada desta maneira ou da outra. Mas eu acho que o governo tem que cumprir o que está aqui. Acho que quando sair a legislação da profissão, provavelmente vai sair uma revisão desta lei, porque entretanto já teremos detectado imensas coisas que não funcionam, e portanto eu acho que para a primeira lei cumpre, não cumpre com distinção, mas tem 14 valores, ou tem quase 15 valores, mais um bocadinho e a oral, não é? E podemos começar já a preparar que daqui a 5 anos, certamente, uma revisão desta lei e, sobretudo, uma monitorização do que é que foi feito e do que é que não foi feito. Obrigado. Gonçalo, este pacote de regulamento, inventário, boas práticas e arborista, o que é para dizer? Eu acho que isto tudo depende muito da vontade. O regulamento interno, eu concordo com o Duarte, eu acho que não é uma coisa assim tão difícil quanto isso de se fazer, desde que haja vontade, e essa vontade, concretamente política, traduzir-se-á precisamente na orientação dos serviços. É dispensar os serviços, ou organizar o serviço de forma a que as pessoas se possam dedicar o tempo que é necessário a este trabalho e depois dar apoio, acarinhar este trabalho. Eu tive uma experiência enquanto funcionário autárquico em 2007 e nesse contexto não havia regulamento, não havia postura municipal, não havia nada. E então, na minha inocência, andei precisamente a fazer esse exercício de copy-paste com municípios que já tinham regulamentos, e alguns deles muito bons, e tentei montar uma coisa mínima, um serviço mínimo de regulamento, adaptando à realidade local. E depois tentei percorrer ali os passos do Calvário de fazer uma aprovação. E a primeira coisa logo que me disseram foi: ei, pá, tu sabes o trabalho que dá a aprovar um regulamento municipal? O que é logo um mau princípio de conversa, porque se nem olhamos para o valor do documento e já estamos a pensar no trabalho que ele dá, é sinal que não há sensibilidade, não há o tal carinho, o tal empenho político que é necessário. Daí voltar à tal história, termos que legislar uma coisa que decorre de bom senso é preocupante, assim como é esta questão, se os técnicos produzirem o trabalho e ele depois não tiver o devido... Não colher o devido apoio por parte dos decisores, estará sempre fragilizado. Agora, do ponto de vista do trabalho, parece-me que é possível conseguir fazer ou pelo menos lançar o trabalho. Tal como esta lei pode não ficar perfeita à primeira, mas existindo um primeiro documento é sempre mais fácil do que não haver nada. Entroncando nisso, a questão das boas práticas parece-me que é significativamente mais fácil. Inclusivamente, por exemplo, ao nível das obras, e falando concretamente de obras públicas, que são aquelas que os municípios melhor podem controlar, se as cláusulas técnicas dos cadernos de encargos ou os próprios planos de gestão ambiental que acompanham as obras públicas tiverem já o conjunto de boas práticas lá definido, e esse, mesmo que de grosso modo, é relativamente simples de elencar, conseguimos melhorar ou pelo menos ter uma base de diálogo mais favorável, precisamente quando estivermos no terreno com o empreiteiro a discutir o que é para fazer ou não. Acho que é relativamente simples de conseguir fazer. Embora também, lá está, vai requerer muito empenho da parte de todos os agentes. Eu, felizmente, a experiência que tenho tido em obra, tenho notado uma evolução muito grande da parte dos empreiteiros. Há um estado de alerta, um estado de consciência muito mais amplo para o valor dos elementos arbóreos do que havia aqui há tempos. Aquelas piadas de, foi a árvore, a máquina descaiu e foi a árvore embora. Isso já não acontece, inclusive já se alteram traçados de infraestruturas e tudo mais para salvaguardar elementos arbóreos, sem que se tenha que dizer nada, e isso é bastante favorável. A inventariação também é daquelas coisas hoje em dia, com os recursos que temos ao nosso dispor, é muito fácil. Ou melhor, é simples, não é fácil, porque requer muito trabalho, concretamente de campo, uma organização de uma base de dados, mas estando isso feito e conseguindo-se montar, por exemplo, um sistema de informação geográfica com tudo aquilo que são os elementos arbóreos de um determinado município, depois é facílimo, porque nessa mesma base de dados, ou com um clique no nosso computador, seja o vereador, seja o técnico, seja o presidente da Câmara, consegue imediatamente saber o estado fitossanitário daquela árvore, qual é o histórico que tem. Nas observações pode-se pôr, inclusivamente, se tem alguma
ali alguma raiz histórica, em alguma tradição de determinada comunidade, de determinado bairro. Portanto, as potencialidades que os recursos tecnológicos nos facultam e também aquilo que tem sido a maior acessibilidade das ferramentas de trabalho. Aqui há uns anos, obviamente, uma pessoa ir com um GPS ou andar a fazer um levantamento topográfico tradicional a marcar todas as árvores era um trabalho draconiano. Hoje em dia, quase com o telemóvel, há certos softwares que conseguimos fazer esse trabalho, e uma equipa ou algumas equipas, num espaço de tempo que não é assim tão longo, talvez consigam avançar muito trabalho. Nunca estará completo, mas conseguirão avançar muito trabalho. Portanto, aqui acho que depende muito do empenho, da seriedade com que os municípios encarem esta oportunidade, porque efetivamente esta legislação é uma oportunidade para começar a organizar o trabalho, começar a fazer bem feito, com outro apoio, e nesse aspecto eu reconheço que realmente, e como dizia a Catarina, não haveria muita forma de fugir àquilo que é o exercício legislativo, tudo bem, portanto temos aqui uma base de trabalho. Agora terá que haver empenho da parte dos decisores, empenho esse que também eventualmente poderá ter aqui um ligeiro empurrão da sociedade civil, assim como foi a sociedade civil, neste caso, a desencadear o processo com a petição para a criação de legislação. Também depois na parte de acompanhamento será fundamental. A questão depois dos arboristas, eu acho que podemos também aprender com experiências dos outros. Os espanhóis há muito tempo que têm esta questão dos arboristas um bocadinho mais avançada do que nós. Portanto, há formas de partilhar aqui conhecimento, e quem diz os espanhóis diz qualquer outro país da comunidade ou fora dela. Penso que há muitas experiências onde podemos ir beber e aprender e adaptar às nossas realidades, e também, como dizia o Duarte, perceber de que há pessoas no terreno que percebem imenso da poda, literalmente. Eu nessa experiência camarária, uma das coisas que fiz, com toda a ignorância que me assistia, mas pronto, fui para o terreno ainda com alguns jardineiros que esse município tinha, e pelo menos falava de coisas muito simples, como nos cortes dos ramos, atenção às gemas axilares, tenham cuidado aí, se cortarem em cima isto vai arrebentar pelos lados, coisas muito simples, mas que ainda assim, no terreno, a acompanhar os homens, as equipas, sempre se conseguiu ir ganhando alguma sensibilidade. Depois aconteceu uma outra coisa, que foi, desapareceram esses jardineiros, reformaram-se todos e foram substituídos por contratos de prestação de serviços, que é uma modalidade que eu acho que é mais difícil de conseguir assegurar a qualidade do serviço final. Mas pronto, também dependerá um bocadinho depois da gestão que os municípios consigam fazer dos contratos. Agora, acho que tudo entronca na vontade e no empenho que haja por parte dos decisores, na organização dos serviços e depois também na forma como encaram os resultados destas orientações e destas determinações. Obrigado. Agora, Catarina, eu queria que comentasse ainda este pacote do regulamento, inventário, boas práticas e, no fim, a questão do arborista, e que recomendações farias à partida. O que é que sentes de maiores pontos fracos ou pontos fortes, deficiências ou capacidade potencialidades que este diploma terá? Eu acho que era importante aqui realçar 2 pontos. Um primeiro ponto, para mim é uma crítica à legislação, alguma legislação que a forma como é feita, designadamente, eu sou da opinião, vou dar um pequeno exemplo. Quando fizeram o diploma das barreiras arquitetónicas, a ideia é que as pessoas não tropeçassem nas caldeiras das árvores. Esse é o objetivo, era o objetivo ao estarem a legislar. Mas às vezes, e foi esse caso, cai-se na tentação de dar a solução, como é que se chega ao objetivo. Fixar o objetivo e saber por a direção que nós temos que ir, isso é essencial, para haver a ação concertada. Agora, especificar as soluções logo à partida, tipificar logo à partida, generalizar quando há questões próprias de cada sítio, não é? O caminho que se tem que fazer para chegar lá acaba por ficar a restringir-se no âmbito do propósito e o espírito da lei.
do que é que se pretende atingir. E isso acontece aqui, penso, na minha opinião, com a questão dos arboristas. O que devia ficar claro nesta lei, e acho que está, portanto, é indicar o caminho. O que é que se pretende proteger? Qual é o objetivo desta lei? Para que é que serve? Quais são os valores fundamentais a proteger? Isso está claro. As soluções tem que haver alguma flexibilidade, porque o que interessa é que no final os resultados sejam aqueles. E ao se dar esta flexibilidade, permita-se uma diversidade muito maior de soluções e uma adequabilidade maior às diferentes realidades. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria aqui de fixar é que nós às vezes, a querer fazermos uma coisa que já devia estar feita há muito tempo, tropeçamos e queimamos etapas. E é essencial para mim o processo de inventariação, é a base de tudo. Nós temos que conhecer para saber o que é que nós vamos estar a gerir. Portanto, a inventariação é essencial, mas sobre a inventariação tem que haver depois um diagnóstico sobre os problemas, uma tipificação dos problemas, uma tipificação de soluções, como lá chegar, e só numa terceira fase, e, portanto, temos aí o processo do planeamento, que eu falava há pouco, e só numa terceira fase é que vamos regulamentar. Porquê? Porque eu tenho fortes reservas. Nós temos que fazer o regulamento, não é 6 meses, pelo menos pela leitura que eu tive, nem sequer é 6 meses, porque primeiro tem que ser elaborado o guia, que o ICNF tem 2 meses para fazer, ou seja, em relação ao prazo já decorreram 1/3 do prazo sobre o prazo que é dado para a elaboração do regulamento. A preocupação, os regulamentos são instrumentos que vinculam os particulares, não é? São instrumentos que podem funcionar a proibir, como podem funcionar a estimular. Mas se proibirem em demasia, se não forem bem fundamentados, arriscam-se a ter o efeito oposto. Ou seja, podem ter um efeito, em vez de estar a avançar num processo construtivo, está-se a entrar em descredibilização do processo, ao se estar a fazer, logo a pôr no regulamento algumas considerações que não têm por base a realidade municipal e que apenas porque têm prazo para cumprir. E esta cadeia, este processo construtivo deste edifício legislativo devia ser fundações, alicerces e acabar no telhado. E acho que tenho reservas em relação a urgência que há urgência, mas a forma como foi estabelecida para chegar lá, em relação ao regulamento, porque fazer um regulamento em 4 meses, até à fase, penso que da aprovação pela Assembleia Municipal, não creio que seja um prazo realista para um tema desta natureza. E poderá ficar apenas uma caricatura e poderá ter o efeito oposto ao depois cansar ou a fazer as pessoas perderem de energias sem ser proporcional aos resultados que se avisam obter. Obrigado. Queria só fazer um comentário, lembrar que o regulamento é 1 ano, não é? 2 anos de inventário, regulamento 1 ano, 6 meses as boas práticas policiais. O regulamento é 1 ano, é que eu tinha a ideia que era 6 meses, desculpa, mas também posso estar enganado. Tenho aqui o diploma, 1 ano. De qualquer forma, Ok. a tua mensagem fica mesmo. Ok. Eu pedi ao João Serrano,
Obrigado. Pedi ao João Sergeiro, que tinha aqui um comentário que fez por escrito, que o pusesse oralmente, se ele quiser. João? João? Olha, João está nos... Estão-me a ouvir? Desculpem, sim. A produção de ruído que eu causei nesta reunião, pois não posso voltar atrás. Eu tinha aqui um tema que, no âmbito daquilo que estive a ouvir, e quero saudar todos os presentes, e acho que este está a ser um debate sobre um tema crucial numa história recente e que já vai abrir caminho para um aperfeiçoamento, para um afinar deste conjunto de ideias que estão aqui à volta da regulamentação. Critérios por trás de um inventário. Um inventário deverá ter um guia, deverá ter uma filosofia de observação. E esse subjacente a valores que sejam base de todo isto. Porquê? Porque se eu estiver no Algarve, estiver em Trás-os-Montes, mas estiver a olhar para o mesmo contexto, estou na mesma legislação nacional, mas estou em diferentes âmbitos concelhivos, mas devo ter uma base comum de análise de critérios. Ou seja, eu não posso deixar tudo à volta daquilo que é o âmbito concelhivo. Senão eu perco um fio de condutor num contexto global. Portanto, era esta a questão que eu queria pôr. Obrigado. Obrigado, João. Com o João abrimos o debate, portanto, que algum de vós quer responder? Deixo a liberdade, entramos em debate livre, portanto, quem quer responder ao comentário do João? Eu, de facto, concordo com ele, com a visão dele, mas são vocês que terão que responder. Eu estou apenas como moderador. Gonçalo, eu posso pegar só para dizer, eu concordo que tenha que haver articulação, principalmente em áreas metropolitanas onde os tecidos urbanos dos diferentes concelhos se tocam e são limítrofes. O critério convém que seja coerente até para finalmente comecemos a fazer a gestão intermunicipal. No entanto, há alguns aspectos básicos que penso que podem ser desde logo lançados em termos de trabalho. Depois lá está a construção da base de dados e como é que os inputs que essa base de dados pode ter podem sempre ser trabalhados ao longo do tempo, mas eventualmente o arranque para o terreno, de começar nem que seja só a marcar, a georreferenciar as árvores, penso que esse pode avançar a toda a hora e será bom. De resto há muitos municípios que já estão a fazer isso também é importante dizer, não é? Não está tudo, não partem todos do mesmo ponto, há alguns que já levam o trabalho muito, muito avançado. Eu passava ao Duarte, que fez aqui um comentário. Duarte. Pronto, há aqui alguns critérios para que se possa fazer os inventários, não é? E isso permite que, em algumas câmaras com maior dificuldade em definir até um arvoredo urbano, não é? Porque isto, de facto, isto é a questão da gestão do arvoredo, a importância do arvoredo urbano, como nós estamos aqui a ver, o arvoredo de arruamento, o arvoredo em domínio público, domínio privado, etc., tem um papel cada vez maior quando nós estamos em áreas extremamente densas, onde a árvore tem um papel de baixar a temperatura em 6 ou 7 graus e com isso ter um impacto positivo no serviço de ecossistema urbano imediato na população. Portanto, para áreas com maior densidade, os meios disponíveis também são maiores para fazer um trabalho mais aprofundado, mas esta georreferenciação do arvoredo com a caracterização, o estado fitossanitário, etc. Quer dizer, isto no fundo é a essência do inventário municipal, que depois pode ter algumas variações. Como em tudo, eu defendo que as áreas metropolitanas, no caso Lisboa e Porto, e as comunidades intermunicipais devem adquirir cada vez maiores competências em várias áreas, porque senão, ao nível do planeamento, é dramático os erros que se fazem pela falta de articulação à escala regional e depois têm as câmaras cada uma a puxar para o seu lado ou a tentar resolver os problemas mais diversos, desde a mobilidade, desde dos equipamentos, competição por hospitais, por escolas, por não sei o quê. Aqui na questão do arvoredo, na questão da infraestrutura verde, de uma forma geral, era fundamental haver também a subida na hierarquia
para a definição do que é uma estrutura ecológica à escala regional, que tem muito mais impacto de uma feita retalhada câmara a câmara. E a mesma coisa se aplicará aqui, por isso não há nenhum problema que uma determinada comunidade intermunicipal que se reúne para resolver problemas tão importantes como a água e esgotos, partilham muitas vezes infraestruturas de saneamento, etc., não possam ter este problema centralizado. Portanto, eu acho que o que aqui ficou nesse aspecto, acho que até foi bem adequado à, no fundo ao contexto que é tão diferente das 300 e tal câmaras que existem no país, não é? No fundo, o que este regulamento vai fazer é que a partir do momento em que sai esta informação, qualquer autarca, qualquer deputado municipal, qualquer cidadão tem um instrumento para poder defender a árvore que até hoje, não sendo classificada porque quase nenhuma não tinha qualquer regime de proteção, era tratada literalmente como um objeto vertical que estava ali no passeio, sem ser um objeto tridimensional, que é para cima, que é depois para baixo do solo, passa a ser uma coisa vista de outra forma. Eu acho que esse é que é o grande, neste momento, em termos de, de vantagens, face ao, é passar a ser visto com outros olhos e passar a dar competências de defesa deste arvoredo. Por outro lado, também tenho assistido a verdadeiras histerias em torno da gestão do arvoredo que não ajudam a tratar este problema com seriedade. E por isso vemos pessoas que rasgam as vestes porque se cortaram os ramos numas árvores que têm que se cortar, porque depois rasgam as vestes os outros que receberam com um tronco em cima do seu carro ou em cima de alguém que esteja a passar ou assim. Portanto, é preciso definir e depois é preciso gerir e é preciso haver pessoas competentes na fiscalização, no trabalho e a fazer o trabalho, a prestar contas sobre isso. E isso só se faz com esta regulamentação que não existia. Agora, a partir do momento em que esta regulamentação existe, nós não podemos estar a assistir, a continuar a assistir a verdadeira histeria nacional, que muitas vezes não ajuda absolutamente nada a resolver nenhum problema, porque cada vez que se tira uma fotografia de um ramo no chão, existe um movimento de uma petição qualquer para questionar porque é que se tocou na árvore. Portanto, está-se a passar também do 8 ao 80 sem passar pela casa da partida e neste caso sem passar pela virtude do meio, que é a virtude, não é? Que é podermos ter as coisas regulamentadas e funcionais. E criticamos sobre isso. Até hoje não podíamos fazer. Agora só pegando, desculpa, só pegando ainda nesta questão do inventário, no fundo, na verdade, temos aqui duas fases. Há uma fase de inventário puro de geolocalização, de caracterização direta, não é? Mas depois temos tudo aquilo, ou seja, é a criação de uma base de dados, mas depois é toda a gestão dessa base de dados cujas possibilidades são intermináveis. E pegando nessa questão da intermunicipalidade, não é? As próprias CIMs, penso eu, terão uma enorme vantagem em ter acesso e conseguir de alguma maneira pegar nessa base de dados para os seus trabalhos. Para dar um exemplo muito simples, e ainda hoje tive que estar a fazer isso, pegando naquilo que foram as fontes de financiamento do 2020, nós tínhamos uma série de critérios, de metas de realização, de captura de carbono e imensas coisas que são definidas ao nível de uma comunidade intermunicipal e que com uma base de dados desta se consegue vir pegar, não é? E pensando em todo o financiamento que vem para a frente, não é? Que tem muito de intervenção a nível das alterações climáticas, obviamente que toda esta informação tem todo um potencial nacional ou intermunicipal, como quisermos. Portanto, o primeiro passo é um passo muito, muito objetivo, não é? Muito claro, que é onde é que está a árvore, qual é que ela é, quais são as dimensões, portanto uma caracterização muito objetiva, e a partir daí acho que enfim, as possibilidades são imensas. E, portanto, temos é que seguir em frente. Nesse aspecto, o facto de termos prazos efetivamente curtos, acho que é uma vantagem. Porque de alguma maneira o estender estes prazos, penso eu, num primeiro passo,
não vai trazer melhores resultados. O primeiro passo é um passo que se tem que dar e a partir daí é só uma questão de melhorias, não é? De revisões. É o que me parece. Agora, já agora, só outra questão, e pegando aqui também, lançando aqui uma dúvida que eu tenho, para já, algo que ainda não falamos e que este diploma fala, que eu acho que é excelente, que é todo o pressuposto de que a intervenção no espaço público vai no sentido do aumento do património herbóreo. Isso é excelente, e isto em várias situações, não é? Portanto, isso como um princípio por si só, e depois naquilo que é situações de abate e tudo mais, há aqui uma série de parâmetros daquilo que são as medidas compensatórias, pegando nas normas de Granada, que de alguma maneira, pelo menos quando eu falo destas normas, toda a gente foge porque aquilo tem formas extremamente complicadas, mas acho que é importante cada vez haver uma maior enfim, uma maior percepção que existe efetivamente uma norma que permite valorar uma árvore. Isso é extremamente interessante como medida como tradução de o tal elemento vertical que existe, quanto é que aquilo vale em euros, não é? Acho que é muito interessante esse exercício e é importante também como uma maneira de chamar a atenção para o valor das aves. A questão fala aqui a dada altura, em caso de abate é obrigatória a reposição de arvoredo que garanta a duplicação do nível de sequestro de CO2. Preferencialmente recorrendo a árvores nativas, etc. Pronto, eu acho isto, entendo isto perfeitamente, concordo. E como é que isto se mede? É a minha pergunta, se é que sabemos responder, não sei. Posso só acrescentar uma coisa? Já há vários métodos e vários programas para o fazer, nomeadamente agora a lembrar-me, por exemplo, do programa do Natural Capital da Universidade de Berkeley. Já tem isso, e não sei se o próprio programa i3, que também foi utilizado em Lisboa, se não terá. Em relação à complicação da norma de Granada, eu tenho disponível, fiz uma folha de cálculo em que é só inserir os dados e aquilo faz as contas, fica o cálculo automatizado, portanto não há complicação nenhuma, é só chegar lá, medir o PAP e inserir as variantes, não é? E isso é facilmente disponibilizado, foi produzido lá na Câmara onde eu trabalho, mas é facilmente disponibilizado, não há problema nenhum. Obrigado, Duarte. Não, houve aqui nesta legislação, percebeu-se que houve aqui medidas que vieram de vários dos projetos de lei que estavam em cima da mesa, e este artigo 17 das medidas de compensação é um bocadinho confuso. É um bocadinho confuso porque, por exemplo, o número 1 fala de uma coisa que nós, os peticionários, sugerimos e que neste momento é muito importante em projetos, como por exemplo aqui em Lisboa temos o projeto Lifelangs, em que um dos indicadores do arvoredo no projeto que estamos a trabalhar é exatamente o ensombramento. Esse é que é o critério. Se ensombramos com arbusto ou com árvores, nem sequer isso é um problema, porque inclusive estamos a fazer plantações de enorme densidade, com árvores muito pequenas, e que misturamos árvores com arbustos exatamente para que crie rapidamente mais sombra. Agora, se eu para a mesma sombra tenho que ter uma árvore ou posso ter 3, é indiferente, e por isso eu acho que este número 1 parece mais interessante como, digamos, uma medida de compensação do que propriamente a captação de CO2, porque a captação de CO2, há árvores que captam mais CO2 porque crescem mais e se calhar não são as melhores, não é o melhor critério em ambiente urbano, até para nós estarmos a plantar árvores, não começamos a plantar eucaliptos e outras coisas porque captam imenso. Portanto, eu não ia muito pela questão do CO2, acho que no meio urbano a maioria dos serviços de ecossistemas das árvores, o CO2 é um pormenor, é um pequeno pormenor. As maiores vantagens do arvoredo é abaixamento de temperatura, é a biodiversidade, é a valorização patrimonial, etc. E o CO2, se forem fazer as contas, é mínimo, portanto, em meio urbano, não é esse o critério principal, e por isso eu sou um bocadinho cético em relação a isto, no arvoredo urbano. Se estivermos a trabalhar para fazer a mesma coisa à escala
da paisagem, digamos, do concelho, já é diferente. Mas já a nível da cidade não me parece muito importante isso. Pedi agora à Maria que nos lesse as perguntas que estão a aparecer no Facebook para que os nossos convidados respondam. Eu quero, se quiser responder, comentar. Sim, boa tarde a todos. Eu quero começar por pedir desculpas primeiro pelos problemas técnicos que tivemos com a transmissão em vivo no Facebook e agradecer a todos os que mantiveram a paciência e que continuaram aqui, foram seguindo a nossa transmissão. Então, começamos aqui com a primeira questão, que vem do Francisco Caetano, que diz, que realça a questão de que o prazo de 1 ano para criar a profissão de arborista implica mais um ano subsequente para formar novos arboristas, assumindo um referencial da Agência Nacional de Qualificação com um mínimo de 850 horas de formação. Isto mais um comentário do que uma questão. E depois temos, sim, vários comentários do Nunes da Silva, mas que faz no fim uma questão que diz: cada vez mais as cidades, mesmo de pequena dimensão, cada vez verifica-se um confronto entre a opinião pública e as decisões das autarquias de mandar abater árvores já com alguma dimensão, devido à alteração do mobiliário urbano, construção de ciclovias, mudança de redes de água, como tem sido em Espinho e em Aveiro. Que têm a dizer sobre isto? Quem quer responder? Já posso começar por tentar responder a essa questão do abate de árvores. É muito difícil dar uma resposta a isso diretamente, ou seja, há muitas... Eu gosto de partir do princípio que ninguém corta árvores de ânimo leve, e penso que a nível político isso não acontece, e a nível técnico gosto de achar que não acontece também, não é? Porque na verdade há sempre solução para tudo, e portanto, se efetivamente uma intervenção no espaço público implica o corte de uma árvore, esperemos nós que ela tenha uma justificação clara naquilo que é, por exemplo, o estado fitossanitário da árvore, não é? Ou, portanto, algum risco de quebra de ramos, tudo mais, que possam vir a justificar esse abate. Mais uma vez voltamos aqui a este diploma que refere exatamente isso e que, no fundo, vem reforçar esta necessidade de termos a profissão de arborista acreditada, e arborista no sentido também de permitir não só a fazer a intervenção nas árvores, mas também de permitir e de ter os conhecimentos necessários para fazer toda a avaliação fitossanitária das árvores. Não é? Portanto, só nesses casos é que efetivamente parece fazer sentido, ou melhor, parece ser possível justificar um abate, quando existem questões de risco estrutural, não é, da árvore que justifiquem a sua remoção por uma questão de segurança no espaço público, para depois construção de outro tipo de equipamento. Mais que isso, são situações caso a caso e que não conseguimos, penso eu, dar uma resposta em concreto. Exatamente. Mais alguém quer comentar? Eu agarrava, pegando isto, penso que representa um bocado a tal história da bondade e da seriedade com que os decisores olham para aquilo que é o património arbóreo das suas cidades e dos seus concelhos. Não sei concretamente estes casos que são aqui referidos em Espinho e Aveiro, penso que foi, mas, por exemplo, nós cá em baixo assistimos também a abates perfeitamente injustificados de árvores, que regra geral não prevêem qualquer compensação. Os casos que têm acontecido, por acaso, têm sido por pressão popular, face àquilo que é um escândalo, enfim, até por força do contexto pandémico, maioritariamente em redes sociais e não tanto em eventos de rua. Depois lá se decidiram a fazer umas plantações, mas, enfim, uns gravetos onde antes estavam árvores, que com o tempo eventualmente poderão chegar ao mesmo porte, mas para já há claramente um prejuízo gravíssimo do património arbóreo, e lá está, e do tal conceito que a legislação consagra de se caminhar perpetuamente no sentido do aumento desse património.
aí é importante precisamente o envolvimento da sociedade. O meu irmão uma vez ligou-me em pânico porque estavam uns tipos na praceta onde em frente à casa dele, e estavam a cortar as árvores e preparavam-se para as abater, para fazer uma poda ali ao nível do colo da raiz. E ele em pânico ligou-me e disse: olha, eu vou já à praia, mas tu para já prega um cagaço a esses gajos, e o que tens que dizer é que vais já chamar a polícia e conheces o vereador e vais fazer 30 por uma linha. E realmente aquilo parou. Depois, em conversa com os técnicos, aquilo tinha sido uma ordem que tinha sido dada porque alguém passou, depois não se conseguiu perceber quem, mas alguém do executivo passou e viu que as árvores estavam muito grandes e precisavam que se fizesse qualquer coisa, estavam ali a tapar as vistas, e então era para cortar. Mas depois, em toda a cadeia de comando, não foi possível perceber quem é que disse que era realmente para cortar daquela forma. Mas se não tivesse sido o envolvimento, neste caso de cidadãos, as árvores teriam sido efetivamente abatidas. Portanto, aí penso que também tem que haver uma atitude proativa das pessoas nesse capítulo, não ficar passivamente a assistir, também não é preciso tratar mal as pessoas que só estão a cumprir ordens, mas ir lá e encetar algum diálogo, perceber se aquilo tem alguma razão de ser. Muitas vezes os próprios, como a Joana referia, quem está a fazer, não está a fazer aquilo com gosto nenhum, está a fazer porque foi uma orientação que lhe foi dada e tem que cumprir aquela ordem, e nesse diálogo talvez consigam depois promover alguma cadeia de sensibilização, porque isto é um problema antigo e que não é de agora. Eu relembro que o Rafael Bordal Pinheiro, no século XIX, foi um dos grandes responsáveis por boa parte da arborização da cidade de Lisboa, só com base na sua sátira e nas suas caricaturas, porque ele achava que também já nessa altura as árvores não tinham a devida atenção. Até tem uma caricatura maravilhosa que é um bocado violenta, mas ele encontrava a justificação no abate também já indiscriminado de árvores, porque esta é uma imagem célebre, porque o presidente da Câmara vai a andar, olha para as árvores muito ofendido e diz: a mim ninguém me faz sombra, e então manda cortar as árvores. Isso é uma das principais caricaturas que há do Rafael Bordal Pinheiro na sua tentativa de promover o aumento das árvores. Portanto, é combater esta inércia cultural que nós temos face à valorização do património arbóreo e de uma forma proativa, lá está, encetando também se calhar algum diálogo preventivo junto das autarquias, as pessoas nas suas comunidades mais locais, rua a rua, bairro a bairro também, fazerem ver ao município preventivamente que valorizam muito as suas árvores, que têm memórias afetivas associadas a elas, que estão dispostas também a fazer algumas cedências para que se consiga mexer nas árvores da forma mais correta, fazer as adaptações necessárias nos passeios, aquela questão que a Catarina referiu há pouco, do regime das acessibilidades e o tropeçar. Importa lembrar, muitos dos pedidos que chovem nas câmaras para corte de árvores são de municípios que dizem porque ou ficam com restos, ou ficam com folhas no para-brisas, ou a velha história de quem topa as sarjetas, ou que suja o passeio todo, e isto eu arrisco dizer que isto constitui um volume significativo das queixas que caem nos departamentos de espaços verdes dos municípios, e são municípios a pedir. Portanto, tem que haver aqui também um trabalho da comunidade nesse sentido. Já agora, desculpem, mas é assim, há aqui outra questão, que é e esta questão da intervenção no espaço público. Nós estamos aqui, somos todos arquitetos paisagistas, mas existem arquitetos e existem engenheiros das mais variadas especialidades a fazer projetos que nunca passaram por nós. E eu acho que não passa só por esta participação cívica. É extremamente importante também, efetivamente, criar ou reforçar este cuidado das aves perante todas estas outras especialidades. Pegando na história da praceta, a última vez que eu tive uma situação idêntica foi uma intervenção a nível das drenagens pluviais das águas de Coimbra, não é? Serviços municipais, que por alteração de um sistema de drenagem deixaram 3 tílias com um tronco talvez de 80 centímetros para cima, descalças cerca de meio metro. Ora, o mais curioso é que isto é feito
por várias questões, porque é preciso pôr um estacionamento, porque é preciso fazer uma drenagem alterando a pendente da rua, e faz-se uma drenagem que não tem em conta que a zona onde estão as árvores é uma zona tendencialmente permeável e que, portanto, podemos procurar aqui introduzir outros modos de execução de um trabalho de drenagem pluvial que não passa pelo tradicional sarjeta e ligação à rede de águas. Portanto, há todo aqui um outro trabalho que ainda falta fazer e que permite, como vem esse comentário que estava no Facebook, talvez sim evitar que se corte a árvore, porque se conseguem colocar as infraestruturas todas de maneira a respeitar tudo o que lá está, não é? Esta questão, há pouco o Duarte falava de tudo aquilo que as árvores fazem no espaço urbano e em que o CO2 é muito pouco. A questão da drenagem pluvial, por exemplo, é essencial, não é? E existe um rol de literatura associada a isso e todas tudo o que se pode fazer com vegetação no espaço público de maneira a promover a infiltração de água, por exemplo, é essencial desenvolver, trabalhar com os engenheiros para que, de algum modo, isso nos leve a preservar também este património, não é? Portanto, eu acho que este diploma, só uma notazinha, eu acho que este diploma, eu agrada-me muito agarrar na norma de Granada porque objetiva e torna muito concreto, e permite comparar e avaliar, ponderar diversas situações face ao custo, porque a norma de Granada também tem questões relativamente à importância histórica, à afetividade, à questão da prestação de serviços ecossistémicos. Portanto, ao contabilizar estes fatores todos, e depois no final, portanto, traduz-se num valor monetário. Logo a partir daí é possível depois ponderar e pesar as várias opções, e saber escolher melhor e possivelmente esta ideia de que nós temos que as árvores só estão a estrovar no meio urbano, às vezes, possivelmente ficará, será diluída com maior documentação e uma maior fundamentação passível através da norma de Granada. Muito obrigado. Bom dia. Tenho mais um par de comentários que foram aparecendo no Facebook, se me dão licença. Diz o Nunes Teves, relativamente aos concursos públicos, note que muitos excluem empresas que não têm plataforma inovatória. Provavelmente não é o local correto, mas aproveito para dizer que para uma poda bem feita, a plataforma não chega a todos os decais da árvore. Um comentário. Nunes da Silva diz que é verdade, a vossa profissão é importante e as autarquias não têm competências técnicas para lidar com isto. E a Emília Ferreira, que diz que o grande problema reside no facto das pessoas não quererem árvores à sua porta. Eu gosto muito das árvores, claro que gosta, mas longe da sua porta. São comentários e não temos mais perguntas. Aproveito para abrir a questão a quem nos está a ver no Facebook para porem as questões agora, porque em breve estaremos a fechar, certo, Carlos? Exatamente, depois estaremos a fechar. Se não tivermos, estamos a fechar. Queremos tentar manter o mais próximo da hora, que eu acho isso importante. Acho que um desses comentários vai pegar exatamente na importância que é ter esta profissão de arborista efetivamente reconhecida e regulamentada. Nós em Coimbra estamos neste momento a intervir em alguns jardins em que era necessário e é necessário ter portanto um técnico com experiência comprovada em arboricultura urbana, mas isso a nível daquilo que é uma relação contratual com o empreiteiro tem muito pouco valor, ou seja, é muito difícil conseguir efetivamente definir, colocar em patamares em que é que isso se traduz.
E, portanto, é essencial para nós termos uma garantia a nível daquilo que é a gestão de uma obra, conseguimos indicar muito claramente quais são as competências deste técnico para intervir no espaço urbano. Existem vários. A questão da plataforma elevatória há de ser certamente uma das questões que têm que ser definidas. Obviamente que portanto, a escalada normalmente, e eu sei que existem já vários cursos de escalada, portanto é permitido definir, é possível definir o número de horas que podem ser exigíveis e tudo mais. Agora é urgentíssimo efetivamente termos essa profissão acreditada para conseguirmos que ela trabalhe connosco. Penso que, se não houver mais comentários sobre esta, agradecer-vos. Fazia só um Por favor. último comentário em relação a isto que foi dito, concordar muito e dizer que eu já assisti a presidentes de Câmara fazerem palestras sobre o que eles acham que são as podas das árvores, baseadas naquilo que aprenderam quando eram miúdos, porque lhes passou e, portanto, este regulamento marca o fim do achismo, de uma espécie de terraplanismo que se vê aí em relação ao arvoredo, em que são feitas podas com o argumento de que que se está a cortar cabelo, depois aquilo cresce ainda com mais força, e esta informação é discriminadamente utilizada por políticos com maior descaramento e portanto este regulamento vai terminar com isso, vai dizer que a ciência, a civicultura, a arquitetura paisagista, a agronomia, etc., têm as pessoas que estudam e que sabem e que é preciso, como em tudo, respeitar a ciência e depois os políticos e quem organiza administrativamente os serviços deve depois organizar as coisas, mas de acordo com a verdade científica e não com achismos. Eu acho que isto foi muito importante por aí. Era só esse comentário adicional. Ver se acaba de vez com as rolagens, que é uma coisa incrível. Enfim, queria-vos agradecer a todos em nome da APAP. Ficaremos daqui a um mês, haverá novas conversas, receberão uma mensagem pelos canais devidos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada a todos. Boa tarde.